Se podemos aprender algo com a sociologia, esse algo é: tudo que se passa na vida social é um processo. Inclusive o surgimento da sociologia. Observando o processo histórico da construção da disciplina e área do conhecimento, podemos compreender melhor os pormenores dessa ciência. Bora lá entender como isso se dá. Nós já produzimos vídeos sobre Auguste Comte, o autor reconhecido como fundador dessa nova área do conhecimento, e os clássicos da sociologia, Durkheim, Marx e Weber. Ambos são chamados de sociólogos porque seguiram um modo de fazer ciência diferente dos que existiam na época. A maneira de pensar e ver as coisas do social que esses autores dispunham não era semelhante à filosofia, história ou direito. Este novo olhar possuía características diferentes e surgiu em um contexto distinto. Qual é esse contexto? Podemos dizer que o processo que culmina na criação da sociologia começa no Renascimento, em meados do século XIV até o século XVI, passando pelas grandes navegações, principalmente no século XV, com a Reforma Protestante, no século XVI, e a Revolução Científica, no século XVI também. Mesmo que sejam fenômenos históricos sociais muito anteriores ao surgimento da sociologia propriamente dito, que acontecerá na primeira metade do século XIX, o lento processo de valorização da racionalidade, abrandamento dos preceitos religiosos nas relações sociais, a elaboração do método científico, foram de fundamental importância para o que viria a ocorrer no século XVIII e XIX. Neste vídeo, queremos destacar dois principais fatos históricos que estão coladinhos e diretamente relacionados ao surgimento da sociologia. As chamadas revoluções burguesas foram um estopim para as condições materiais tornarem-se favoráveis à criação da ciência da crise. A Revolução Industrial, ocorrida mais ou menos em 1760, reconfigurou e transformou a maneira de viver. A criação de uma máquina capaz de produzir em larga escala, com pouca mão de obra e de modo muito mais rápido, desencadeou uma mudança no modo de vida das pessoas. Se antes da Revolução Industrial a vida da população mundial era rural, com uma produção artesanal e de subsistência, organizada em pequenos núcleos culturais e políticos homogêneos, agora tudo isso deu espaço para a criação de pequenas cidades, agregando pessoas de diferentes espaços, convivendo e trocando experiências com pessoas nunca antes vistas. Além disso, o trabalho deixa de ser manual e artesanal, passando a ser mecânico e repetitivo. Com uma mudança tão profunda, surgiram problemas: habitações inadequadas, miséria, fome, falta de emprego, difusão de doenças. Ou seja, as condições materiais pós-revolução não são das melhores. Além disso, alguns anos depois, em 1789, acontece a Revolução Francesa, que, de uma maneira geral e simples, desmorona a aristocracia francesa. Isso significa dizer que a estrutura na qual a França estava erigida, na separação entre nobreza, clero e plebe, é destruída. Os privilégios e as expoliações pautadas na hierarquia aristocrática não acontecem mais. O lema da França, depois da Revolução Francesa, será liberdade, igualdade e fraternidade. Imagine como a Europa estava após essas duas grandes revoluções. Com certeza, mudanças dessa envergadura causaram diversas consequências no modo de vida europeu da época. Assim sendo, os intelectuais da época estavam preocupados em explicar e, em certa medida, resolver os desdobramentos dessas revoluções. Será a sociologia, este novo modo de pensar e perceber a realidade, que terá essa função, de explicar e resolver essa crise que tomou a Europa naquele momento. É isso, pessoal. Um vídeo mais curtinho, mas que estávamos devendo. Até o próximo vídeo e tchau! Planeta Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol, lar de milhões de espécies de seres vivos, incluindo os humanos. Seres humanos, também chamados de pessoa, gente ou homem, com inúmeras capacidades e que possuem um cérebro altamente desenvolvido. Cálculos revelam que existem uma população com cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo. Todo cidadão tem seus direitos, e os direitos humanos são os direitos e liberdades básicos de todos os seres humanos. Normalmente, o conceito de direitos humanos tem a ideia também de liberdade de pensamento e de expressão, e a igualdade perante a lei. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, todo ser humano tem direito à saúde, educação, emprego, plena igualdade, proteção. Democracia, direitos humanos. Mendigo. Indivíduo que vive de pedir esmolas, pedinte. Mendigo, mendicante, morador de rua, sem teto ou sem abrigo. Meu nome é Gabriel de Almeida, tenho 41 anos. Estou aqui em São Paulo faz 2 anos e vim pra cá para trabalhar.
Aí eu vim de Aparecida e vim pra aqui. Daqui fui pra Bauru. De Bauru eu rodei pra aqui de novo. Segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas FIPE, em 2003 havia cerca de 10.700 moradores de rua na cidade de São Paulo. Quanto à faixa etária dessas pessoas, o censo da FIPE aponta que 35% tem entre 41 e 55 anos, 32% entre 26 e 40 e 14% tem mais que de 56 anos. A democracia e os direitos humanos foram fatos que marcaram o mundo, mas atualmente pouco se fala e se vê ações relacionadas a isso. Meu nome é Vitor Abud, tenho 22 anos. Meu nome é Cristine e eu tenho 33 anos. Bom, eu sou a Kika, tenho 62 anos. Eu acredito que a situação no Brasil, na área de empregos, está melhor do que já foi. Eu acho que hoje em dia está crescendo mais, tem mais oportunidades. O índice de desemprego tem caído, nos últimos anos tem caído bastante. Pelo que eu observo é que pode até ter aumentado um pouco o número, mas os salários são baixíssimos. São vários os motivos que levam cada vez mais milhares de pessoas a partirem para as ruas. Eu vim para procurar emprego, para mim me tratar, sem minha família saber. A minha mãe morreu, meu filho, né? E ela tinha 2 irmãos, a minha bateria queria me bater. Aí uma noite eu me resolvi, eu arrumei os panos de botar no ombro, botei dentro do saco e soube sair. Porque eu não tenho mãe nem pai, há 41 anos já. A minha mãe perdi a minha mãe na mesma vez quando assim. Eu sou traumatizado com pinga, por causa do quê? Por causa da perdi a minha mãe. O que o governo tem feito, pelo menos em São Paulo, é uma higienização da cidade. Como se os moradores de rua fossem lixos e a cidade tivesse que ser higienizada. O governo tem agido, ora com coisas boas, então incentivando essas cooperativas a se formalizarem, mas também muitas vezes vejo esses catadores sendo negligenciados ou passando por situações não tão boas e sendo jogados cada vez mais à margem da sociedade. Moradores de rua incomodam para quem passa e olha, enfim, é uma paisagem feia, então o governo tem que limpar isso. A impressão que você está querendo, com o rodo, tirar a água de um ambiente que não tem ralo. Então se a água vai para lá, vem para cá, vai para lá, mas não escoa, né? Ela fica ali. É mais ou menos isso que tem acontecido, eu acho, com a situação dos moradores de rua aqui de São Paulo. Porque tem uma enorme parcela da população que não quer ver essa gente, não quer saber que existe miséria. Então o governo vai empurrando para as periferias e não vai resolvendo o problema. Como assim o morador de rua ele não pode estar num espaço público? O espaço é público. Como é que o morador não pode frequentar uma biblioteca, não pode usar um banheiro público? Morador de rua tem muitos dele que tem família, muitos deles que não tem muitos deles que moram na rua também porque já se entregou com a droga, que é a maldita droga. Você já viu, não sei se já ouviu falar na Cracolândia. Que também envolve morador de rua, boa parte dos moradores de rua estão aqui em torno da Cracolândia. Muitas dessas pessoas sofrem com a deficiência mental, mas essa doença se deve à ausência de carinho, afeto e amor misturados ao excesso de preconceito, desprezo e invisibilidade dentro da sociedade. Eu não voltei pra minha casa porque eu tenho vergonha. Eu não voltei pra minha casa porque eu também não sou acostumado nessa rua. Eu não tenho nenhuma foto da minha mãe, eu só apareceu uma foto tipo da Gabriel, assim, que é sua mãe. Eu vou acreditar em você. Então, meu molequinho, o Daniel, meu filho, ele vai comer, sabe? Você tá aquela
aquela saudade na hora de ver o poder na hora do almoço, grava. É uma briga, mas Daniel, por que você não almoçou ainda, não, pai? Ô senhor, pra chegar pra mim almoçar com você. Vivem na realidade de sobreviver debaixo de ruas, pontes e viadutos, criando a capacidade biológica de adaptação ligadas à sede, fome, ao frio, com a falta de banho e higiene do corpo. A doença é miserável. Você acredita que essa noite eu não dormi nada? Eu manchei dia gritando. Quando é de meiazinha que eu me virei de um lado pro outro, acabou a dor. Agora eu tô com medo de comer, não tô querendo comer. A gente tem pessoas ganhando 100, 200 mil reais, mas que para viver realmente precisam de 50. A prefeitura, especificamente, atende só os interesses das classes superiores. Sabe de mim? Os caras que vêm tudo nego rico, tudo é pouco sabe isso aí. Aí os caras vêm, muito assim, e aí tá tocando ali. Primeiro, as pessoas têm que olhar para o que elas estão ganhando ou para o que elas estão fazendo e ver se realmente elas precisam de tudo aquilo. Não ter preconceito com os moradores de rua e ter bem certo qual é a responsabilidade do governo sobre isso. A sociedade se preocupa mais em apontar problemas do que pensar em soluções. Se eu pudesse arrancar tudo da rua, meu Deus, que eu nunca tinha que fazer aquele galpão grandão. Enorme, mas enorme. Cara, não, eu queria ter um pouquinho de dinheiro, que nem o Silvio Santos, assim, mais ou menos. O Roberto Marinho, alguma coisa assim. Vai fazer aquele galpão enorme, mas enorme mesmo. É, coisa de 1000 funcionários. A sociedade se empenha tanto em ditar padrões de moda, de estilos de vida, que as questões relacionadas a direitos humanos passam como despercebidas diante da realidade. Muitas leis de incentivo à educação, moradia, saúde permanecem apenas no papel. A solução é mudarmos a nossa maneira de pensar, questionando as situações da nossa vida, do cotidiano, não nos acostumando com aquilo que a gente acha tão normal. Falar a verdade, eu vou falar a verdade, eu vou mostrar porque é o mundo. Boa noite, pessoal. Estou aqui para falar sobre o processo de socialização. E antes de tudo, é importante que lembremos que ninguém nasceu pronto, predeterminado para ser o que está sendo hoje. Você mesmo, quando nasceu e foi crescendo, era aquele bebezinho lindo e sorridente. Quando não conseguia algo, fazia aquela carinha de dar vontade de apertar. Todo esse longo processo até virar o diabinho que é hoje. Brincadeiras à parte, há um longo caminho que leva às nossas transformações enquanto indivíduo, como somos hoje e como seremos amanhã, depois, sabe-se lá até quando. E esse caminho, em sociologia, chamamos de processo de socialização.
Esse processo de socialização se faz, como percebemos, em relações sociais, em conjunto, seja com uma pessoa ou com muitas pessoas. Para simplificar, vamos pensar que engloba o processo de socialização a transmissão de valores como respeite ou não as pessoas, não roube ou roube os outros, regras sociais como se você descumprir a lei ou um acordo será punido, crenças como as diversas religiões e as ideologias políticas do mundo, modos de vida, como nós podemos falar aí, aqueles que podem retratar o lugar onde vive, as características das pessoas em nossa volta, por exemplo, podem nos informar sobre modos de vida, e os papéis sociais. Você é mulher, então seja assim. Você é homem, seja de tal forma. Você não pode fazer isso, sabe assim, aqueles detalhes? Então, é nisso. Assim, de forma básica, podemos dizer que a socialização é uma forma de transmissão cultural, realizada em nosso cotidiano e que temos durante a nossa vida toda. Enquanto estivermos vivos, estamos em processo de socialização. Dentre essas transmissões, encontramos as reproduções de papéis sociais que a sociedade cria, como aquela história que vemos certa pessoa aí falar há pouco tempo atrás: meninas vestem rosa, meninos vestem azul. Meninas vestem rosa, não é isso? Claro, se elas quiserem. Meninos vestem rosa? Pode. Claro, se eles quiserem, né? Depende da escolha. Ao falar que meninas ou meninos podem usar rosa se quiserem, estou desafiando valores que uma parte da população carrega. Mas lembre, é uma parte. E se é uma parte, não são valores universais que devem servir a todos. Inclusive, por não pertencerem a todos, o mundo atual vem quebrando cada vez mais. Eles é que não aceitam. Vamos lembrar que ninguém nasceu pronto. E nosso processo de socialização é, em muitos casos, marcado pela presença de instituições sociais, como quais? As famílias, as escolas, as mídias e as religiões. Agora, vamos falar sobre a socialização primária e secundária. O que seria essa socialização primária? Bom, seria aquela aprendizagem básica que leva o indivíduo a se tornar membro da sua sociedade. Afinal, você não nasceu pronto e traria características diferentes se tivesse crescido em outras culturas. Mas vamos lá. Durante a socialização primária, você aprende a falar, aprende regras sociais como distinguir o que é certo e o que é errado, a partir do seu grupo. Como realizar refeições, mastigue com a boca fechada, segure o garfo com a mão direita e a faca com a mão esquerda. Não como que caia no chão, sabe? Lembra disso? Esse processo ocorre com predominância nos espaços familiares, mas podem vir a ocorrer em outros também. Temos também a socialização secundária, que é todo o processo que vive uma pessoa já socializada em novos ambientes de socialização. Traz assim o conhecimento de novas formas de ver o mundo. Pode trazer valores diferentes dos quais possui e que entrem em choque com aquilo que aprendeu anteriormente, entre outras situações que podem vir a acontecer. Podemos dizer que a socialização secundária é marcada pela presença de instituições como a escola, o mundo do trabalho, outras religiões e o convívio com pessoas de tribos urbanas diversas, como por exemplo os punks, como por exemplo os funkeiros, os skatistas e tantos outros grupos por aí. Assim, você pode ir construindo uma nova forma de ser a cada situação de socialização que vive, produzindo constantemente um novo ser. Você já percebeu quanto mudou nos últimos anos? Não? Pare agora para refletir sobre isso. Só não se esqueça, você passará ainda por muitos processos de socialização durante sua vida. Até mais!
Habilidades sociais são um conjunto de comportamentos que nos ajudam a interagir bem com os outros. A melhor forma de agir sempre depende do contexto e da cultura na qual você está, mas alguns comportamentos são úteis na maioria das situações. Por exemplo, para interagir bem com os outros, é útil saber fazer perguntas, pedidos, elogios e críticas, além de saber recebê-las. Também é essencial saber começar, desenvolver e terminar conversas de uma forma agradável para ambas as partes. Muitas pessoas têm dificuldades com algumas habilidades sociais, tais como saber pedir desculpas, admitir erro, pedir ajuda, desenvolver relações românticas, defender os próprios direitos e expressar sentimentos. Ao longo da sua vida, você vai aprendendo com as pessoas como deve se comportar. Você deve ter aprendido muitas habilidades sociais por meio das suas interações com pais, professores e parceiros românticos. Essa forma natural de aprendizagem deixa muitas vezes as pessoas com déficits em várias habilidades. O problema com os déficits é que não só eles podem te atrapalhar a conviver com os outros, mas várias pesquisas também indicam que eles se relacionam com prejuízos como um pior desempenho acadêmico, abuso de substâncias, problemas conjugais e transtornos de ansiedade. Quanto mais competentes somos ao interagir com alguém, mais próximos ficamos de preservar ou melhorar a autoestima de ambas as partes, a qualidade da relação com a pessoa e de alcançar nossos objetivos naquela situação. Uma habilidade social importante para desenvolver todas as outras é a de automonitoramento. Ele é a sua capacidade de observar, interpretar e regular os próprios pensamentos, sentimentos e comportamentos ao interagir com os outros. Pessoas com maior automonitoramento conseguem mais facilmente controlar a impulsividade, observar e refletir sobre suas ações e as dos outros. Isso permite que elas analisem e melhorem o seu desempenho social de forma mais eficiente. As habilidades sociais, ao facilitarem as interações, protegem a nossa saúde ao longo da vida. Por isso pode te fazer muito bem desenvolvê-las, e um psicólogo pode te ajudar com isso. O treinamento em habilidades sociais é uma ferramenta oferecida por alguns psicólogos e ele envolve pelo menos duas partes principais, a avaliação e a intervenção. Inicialmente, o psicólogo realiza uma avaliação psicológica para entender a situação da pessoa. O psicólogo usa diferentes técnicas de avaliação, como testes psicológicos, entrevista, observação do comportamento, autorregistro e encenação, para identificar os principais déficits e excessos comportamentais, bem como as causas e as consequências de tais déficits e excessos. Chegando a uma boa conclusão a respeito das potencialidades e vulnerabilidades da pessoa, o psicólogo poderá planejar uma intervenção que ajude a pessoa a desenvolver certas habilidades sociais. Essa intervenção pode envolver o uso de diferentes técnicas cognitivas e comportamentais que vão depender de cada caso. O uso delas vai facilitar a mudança de diferentes aspectos psicológicos e fisiológicos que estão atrapalhando a pessoa a interagir com os outros de forma mais competente. Treine um pouco as suas habilidades sociais, curtindo, mostrando nosso vídeo para mais pessoas e se inscrevendo no nosso canal. A responsabilidade começa agora a ter que dialogar com um princípio iluminista fundamental, definido na enciclopédia francesa como o limite da liberdade ética, o limite do outro. Eu posso ir até onde ele vai. Mas eu não gosto disso. Vá para uma ilha deserta. Mato Grosso do Sul é um estado grande. Deve haver lugares que você possa ir, que não encontre ninguém. Bibliotecas, por exemplo. Lugares que eu sempre digo para meus alunos na Unicamp. Quer se esconder de alguém na Unicamp? Vá para a biblioteca. Você não encontra ninguém lá. É um silêncio profundo. Vá para uma ilha, vá para algum lugar. Porque enquanto você viver em sociedade, como lembra Locke, eu tenho que abrir parte da minha liberdade em função dos outros. Todas as pessoas que entram no avião na minha frente são um exercício para eu aprender a viver socialmente. Elas pegam a passagem, vão até o meio do avião, aí pensam que a poltrona é 2A. Elas têm que voltar no sentido oposto da Piracema, que está avançando.
Ai, com licença, eu não vi. Todos estão na minha frente sempre. É sina. Eu tenho que aprender usando as frases que os budistas entrega, aceita, agradece e confia. É sempre assim. E a pessoa do meu lado no avião vai fungar o tempo todo, vai dar ré no muco o tempo todo. E eu tenho que aceitar que ela é assim, uma pessoa especial. Eu tenho que aceitar. Estava nos raios-x de Ribeirão Preto, uma senhora que a quantidade de ouro que usava me respondia a questão que eu sempre fiz: onde foi parar o ouro de Serra Pelada? Estava ali, estava nela. E ela passou e tocou o sinal, ela tirou um colar, tocou de novo, ela voltou, tirou uma pulseira e assim foi tirando quilates e quilates, gramas e onças de ouro. E atrás dela uma outra senhora igualmente trajada. Ficou esperando de pé e passou a fazer o mesmo procedimento. Estão sempre na minha frente, sempre. Primeira providência que eu, Leandro, decidi que eu tenho que tomar: nunca andar armado. Nunca ter um dia de fúria. Então, ficar pensando com fone de ouvido e um livro na minha frente é assim. É assim. O mundo é assim. A liberdade dos outros existe e eu tenho que dialogar permanentemente que o ritmo alheio não é o meu. Que o conhecimento ou o desconhecimento alheio não é o meu. Que a dificuldade ou a facilidade de alguém não é a minha. Este é o exercício terrível de entender a alteridade, ou seja, a diversidade, o conceito de alterum em filosofia. Que eu já disse uma vez num texto, que o maior exercício de alteridade para mim é entender que alguém goste de coentro. Como eu posso entender que um ser humano goste daquilo, e compre aquilo, e coloque aquilo na comida? E há lugares onde as pessoas, como Espírito Santo, ou Tailândia, ou México, que elas colocam um vaso cheio de coentro e põem um pouquinho de frango, que é para não estragar o gosto do coentro, que é a coisa que eles mais gostam. Agora eu descobri em Mianmar, onde eu estava, sopa de coentro, só coentro na sopa, uma delícia única, só o cheiro já é nauseabundo. Eu tenho que entender que os gostos são diversos, que há pessoas que gostam de coentro e que usam croque. Eu tenho que entender isso.